Irmãos, chegamos ao momento de ouvir a palavra do Senhor. E assim como Jesus sentava e conversava com os seus discípulos, que o Senhor nesta noite Ele esteja, é verdade que Ele está em nós, está no meio de nós, que Ele esteja sentado também falando a nós também, em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor, aqueles que tiverem acompanhado de Bíblia. Quem não tiver, eu já falei também, que você também é abençoado porque escuta, porque ouve a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. Então, Marcos, capítulo 10. Para quem está nos visitando, aos domingos estamos fazendo a exposição bíblica e sequencial no livro de Marcos. Hoje a gente ia entrar no assunto sobre casamento e divórcio. Marcos capítulo 10, que vai do versículo 1 até o 12. Mas como a gente tinha essa oportunidade de estar apresentando as crianças nessa noite, então vamos para Marcos capítulo 10, versículo 13. E aí, na próxima oportunidade, a gente volta para o versículo 1 ao 12. Tá certo? Então, estou só pulando aqui um sermão que se encontra agora em Marcos capítulo 10, no mesmo capítulo. Hoje a gente inicia o 10. Mas eu quero ver com vocês, o texto já foi lido nesta noite. Marcos capítulo 10, do 13 ao 16. Marcos capítulo 10, do 13 ao 16. Que nada venha tirar nossa atenção, né, nesta noite, nada venha nos atrapalhar, que a gente possa estar atentos ao que o Senhor quer falar comigo e com você. Marcos capítulo 10, do 13 ao 16. Amém? Amém. Então vamos fazer a leitura, mesmo sentado, com reverência à palavra do Senhor. Leamos a palavra do Senhor e escutemos. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-a nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai querido, te damos graças ao Pai por tudo que o Senhor já nos ajudou aqui nesta noite. O Senhor já nos ensinou nesta noite. Senhor, pela presença de cada um, seja ele congregado, seja ele membro, seja ele visitante, parente, seja qualquer um, Senhor, que aqui está e que aqui também está representando uma família. Muitos aqui têm filhos, Senhor, então que venhamos saber tratar com as crianças segundo a Tua palavra. Nos ensina, nos capacita. Muitas vezes, ó Senhor, estamos sem visão como pai, né, a mãe. Senhor, não temos também condições, ó Senhor, de vigiar nossos filhos 24 horas. Eles precisam ir para a escola, alguns para o trabalho, outros para outros lugares, ó Senhor. Mas nos dá sabedoria nesta noite, diante da Tua palavra, para que a gente venha agir, Senhor, conforme a Tua palavra. Certamente, Senhor, Tuas ricas bênçãos serão sobre nossas vidas. Assim já te oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um autor chamado William Barclay, ele diz que só compreenderemos a beleza dessa mensagem, dessa noite, dessa passagem, quando observarmos o tempo em que de fato esse momento aconteceu. Jesus estava indo para Jerusalém. Ele marchava aqui para a cruz.
E é nessa caminhada dramática, é nessa caminhada dolorosa, que Jesus encontra tempo em sua agenda e espaço em seu coração para acolher as crianças, para orar pelas crianças, para impor as mãos sobre elas e para abençoá-las. Jesus, apesar de ser caluniado e perseguido pelos escribas e fariseus, Jesus era considerado pelo povo como um grande profeta. O texto nos diz em Lucas 24:19 que Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Daí vem um motivo de muitos confiarem, muitos com a sua confiança trazer suas crianças para que ele a orasse e pusesse as mãos e abençoasse essas crianças. E o simples fato de Jesus tomar as crianças em seus braços revela a personalidade doce do nosso Senhor Jesus e Salvador. E nesse estudo de hoje, a gente observa aqui pelo menos 3 tipos de grupos. O primeiro grupo é os que trazem as crianças a Jesus. Você tem trazido crianças a Jesus? Você tem levado o seu filho a Jesus? Você trouxe alguma criança nesta noite? Em primeiro lugar, a gente vê os que trazem as crianças a Jesus no versículo 13. Olhe para a sua Bíblia e vá acompanhando. Marcos, capítulo 10, versículo 13, diz que então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Então, o primeiro público que a gente vê aqui é o grupo que trazem as crianças a Jesus. Essas crianças, elas não vieram sozinhas, elas foram trazidas. Algumas delas eram crianças de colo e outras vieram, quem sabe, até andando com as mãos dos pais pegadas em suas mãos. Mas a verdade é que o primeiro público que observamos aqui é que tem um público que traz essas crianças a Jesus. Isso nos ensina que devemos ser facilitadores e não obstáculo para que as nossas crianças venham até a Cristo. Os pais, ou quem sabe parentes, reconheceram aqui a necessidade de trazer as crianças a Cristo. Eles não as consideravam como insignificantes, nem acharam que elas pudessem ficar longe de Cristo. Esses pais olharam para os seus filhos como bênção e não como fardo. Olharam para os seus filhos como herança de Deus e não como problemas. Aqueles que trazem as crianças a Cristo conhecem que elas precisam de Jesus. E era costume naquela época os pais trazerem seus filhos aos rabinos para que orassem por eles. E a palavra aqui para criança, como também lá no texto de Lucas, percebe-se que se trata de crianças de colo, se trata de bebês, se trata de crianças, se trata até de pré-adolescentes. Então, crianças até pré-adolescência, elas eram sob a responsabilidade dos pais, sob o compromisso dos pais, sob a consciência de que não seriam nada sem Jesus. Eles levavam essas crianças a Jesus. Em segundo lugar, a gente vê um outro grupo, além daqueles que levam as crianças a Jesus. A gente vê que tem um grupo que impede as crianças de vir a Jesus. No versículo 10, ainda na parte B, o texto nos diz que as crianças estavam sendo tragas, pelos pais, ou quem sabe também por parentes, para que Jesus as tocasse. E diz o texto que, mas os discípulos os repreendiam. É interessante, a gente vê um grupo que impede as crianças de irem a Cristo. Os discípulos de Cristo, mais uma vez, demonstram aqui dureza de coração e demonstram aqui falta de visão. Discípulos de Cristo, que andavam com Cristo, que aprendiam com Cristo, estavam com falta de visão. Eu já disse aqui e volto a dizer, John Charles Hill disse que essas coisas foram dignas de serem registradas, para que a gente levasse em consideração.
Porque nós também, como pais, podemos, às vezes, até estar aprendendo no caminho do Senhor, podemos até estar no caminho do Senhor, mas podemos estar ainda sem visão. Em vez de serem facilitadores, se tornaram obstáculos para as crianças virem a Cristo. Eles não achavam que as crianças fossem importantes, mesmo depois de Jesus ter ensinado claramente sobre as crianças. Em Marcos capítulo 9, voltando aí um capítulo, versículo 36 e 37, o texto nos diz que, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que recebeu uma criança, veja o que Jesus disse: qualquer que recebeu uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. A gente percebe que os discípulos estavam andando na contramão do ensino de Jesus Cristo. Os discípulos não estavam compreendendo a missão de Jesus, a missão deles, nem a natureza do reino de Deus. Os discípulos repreendiam aqueles que traziam as crianças por acharem que Jesus não deveria ser incomodado por questões irrelevantes. O verbo ainda nos dá dicas de que eles faziam isso continuamente. Continuamente estavam repreendendo de aquelas pessoas trazerem seus filhos a Jesus. Há também um terceiro grupo. Em terceiro lugar, os que abençoam as crianças. Marcos capítulo 10, versículo 16. Diz que então, tomando-a nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Jesus demonstra amor. Jesus demonstra cuidado e atenção especial com todos aqueles que eram marginalizados pela sociedade. As crianças não tinham muita atenção da sociedade nessa época. Ele dava valor, Jesus dava valor aos leprosos, Jesus dava valor aos enfermos, Jesus dava valor aos publicanos, Jesus dava valor às prostitutas, Jesus dava valor aos gentios e agora Jesus dá valor às crianças. Alguém já disse que o céu vai estar cheio de ex-prostitutas, ex-assassinos. O céu vai estar cheio, irmãos. O céu só não vai entrar quem não se arrepende dos seus pecados. O céu só não vai entrar quem não pegar uma criança como modelo e confiar em Jesus, depender de Jesus e crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Depois de fazer essa introdução, de dizer a vocês que a gente observa aqui nesse texto 3 grupos de pessoas. Há aqueles que levam as crianças a Jesus, e espero que nós sejamos um deles. Há também aqueles que impedem e precisamos não ser como estes. E há também aqueles que abençoam e precisamos ser também como estes. A primeira lição nesta noite, olhando para esse texto, é que Jesus nos dá um encorajamento. Marcos capítulo 10, versículo 14, Jesus nos dá um encorajamento. Ele diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus nos dá um encorajamento, abrindo o caminho de acesso a Ele, para que as crianças possam vir a Ele. E algumas verdades são destacadas aqui. Em primeiro lugar, é o amor de Jesus a essas crianças. A afeição, a atenção de Jesus a essas crianças. Isso nos dá encorajamento. Encorajamento de queremos trazer nossos filhos. Não somente mandar nossos filhos: olha, fulano, dá para tu levar meu filho à igreja, mas o encorajamento de nós, como pai, primeiramente, estarmos no caminho também do Senhor. Quando a palavra diz que devemos ensinar nosso filho no caminho do Senhor, é que nós também devemos estar no caminho. Não é só colocarmos nossos filhos no caminho do Senhor, é nós também estarmos no caminho com nossos filhos. E Jesus nos dá encorajamento de que nós podemos ir, seja crianças, seja, como eu já disse, ex-prostitutas, ex-assassinos, seja o que for, todos aqueles que se arrependeram de seus pecados. Jesus diz: aqueles que vierem até a mim, de modo nenhum
serão lançados fora. Jesus diz: aqueles que estão nas minhas mãos, ninguém mais arrebata. Jesus também diz: aqueles que estão comigo, né? Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque tem novamente. E a gente aprende aqui, a gente tem nessa noite, a gente recebe nessa noite do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador esse encorajamento de trazermos nossas crianças a Ele, de trazermos nossas crianças à igreja. Não é a primeira vez que Jesus demonstra esse amor às crianças. Já lemos em Marcos capítulo 9, versículo 36 e 37, que Ele pega uma criança, coloca no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhe: qualquer que receber uma criança, olha que encorajamento, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Receber uma criança, fazer algo por uma criança, é fazer para o próprio Cristo. Olha que encorajamento. Olha por que você deve ter esse amor e essa afeição pelas crianças. Jesus afirma também que fazer uma criança tropeçar, e aqui vem uma admoestação, vem uma repreensão, um cuidado, e deveríamos ter muito cuidado com isso. Ele diz que qualquer um que fizer um desses pequeninos crentes tropeçar é um erro gravíssimo. Voltando mais uma vez para Marcos capítulo 9, versículo 42, ele diz: e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, já nos ensina aqui que essas crianças, elas são capazes de crer em Cristo. Então ele diz: olha, e quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada no mar. Essa grande pedra de moinho, para você ter ideia, era uma pedra que o homem sozinho não conseguia carregar. Era uma pedra que ajudava a esmagar outras pedras. Era uma pedra que era carregada, por exemplo, por jumento. Só o jumento, com a força do jumento, poderia carregar aquela pedra. Jesus está dizendo: olha, fazer uma criança tropeçar, é melhor colocar essa pedra no pescoço. Se fizer um desses meus pequeninos crentes tropeçar, é melhor pegar uma pedra, essa pedra, colocar no pescoço e se afundar no mar. E agora Jesus acolhe as crianças, toma em seus braços, ora por elas, impõe as mãos sobre elas e as abençoa. Que encorajamento, irmãos, temos em observar essa afeição de Jesus pelas crianças. Em segundo lugar, ainda sobre o encorajamento, temos o convite de Jesus para os pais trazerem os filhos. Jesus encoraja os pais ou qualquer outra pessoa a trazer as crianças a Ele. As crianças podem crer em Cristo, quando ele diz em Marcos 9, 42, pequeninos crentes. As crianças podem crer em Cristo. E são exemplo também para aqueles que creem. Em Marcos capítulo 10, versículo 15, ele mostra como essas crianças podem ser um exemplo para nós. Ele diz: em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de tal maneira entrará nele. As crianças, elas podem crer em Cristo, então tragam seus filhos à igreja, preguem a palavra do Senhor para seus filhos, orem por seus filhos, porque eles podem crer em Jesus. E também nós somos exemplos, as crianças, são exemplo para aqueles que creem. Se você que é adulto não for como uma criança, na humildade, na simplicidade, não chegar a uma coisa. Você já percebeu quando a gente dá algo a uma criança, o quanto ela recebe com sinceridade? Você já percebeu uma criança brigando com alguém e daqui a pouco, às vezes até os pais estão com raiva porque estão juntas de novo, mas estão da mesma maneira brincando, sem nenhuma malícia, sem nenhuma maldade? Voltando a dizer que, como foi dito aqui, as crianças que foram apresentadas, que o Senhor tenha misericórdia dessas crianças, porque biblicamente são pecadoras. A Bíblia diz que Davi falou que em pecado concebeu a sua mãe.
já nascemos no pecado. Lucas, com 3 anos de idade, 4 anos de idade, é um pecador. Outro dia eu disse isso, ele olhou para mim e disse: meu filho, você é um pecador. Você precisa se arrepender de seus pecados. Você precisa crer em Jesus Cristo para a sua salvação. Lembrando que quando não estão na idade da razão e não sabemos que idade é essa, deixamos isso com Deus. Por isso que não precisamos deixar de ensiná-las, mas se elas não estão na idade da razão, de se arrepender de seus pecados, de confessar a Cristo, a palavra do Senhor diz essa noite que dos tais é o reino dos céus. Mas elas vão crescendo e nós precisamos trazê-las a Jesus. Elas precisam entender o quão são pecadoras. As crianças que brigam e daqui a pouco estão brincando sem nenhuma malícia, elas brigam novamente. As crianças às vezes levantam suas mãos para bater no rosto do pai, no rosto de um tio, e são pecadores. E ai de mim e de você se não acompanhar nossos filhos. Você pode se assustar com o que seus filhos podem estar fazendo por aí. Certa vez eu falei para uma mãe: olha o celular da sua filha. A mãe disse: jamais eu faço isso, eu confio na minha filha. Alguns meses depois, essa mãe teve uma grande decepção com sua filha. Acompanhe seus filhos pelo celular, pela escola. Acompanhe seus filhos em toda a sua vida. E você precisa, para que ele venha a ser abençoado e ser abençoado em tudo que for fazer, você precisa ensiná-lo a palavra de Deus, para que ele venha a ter temor do Senhor, para que ele conheça o caminho do Senhor. E como disse Deuteronômio, antes da apresentação das crianças que foi lido, você deve fazer isso sentado, deitado, andando, onde você estiver. Ensine a palavra do Senhor aos seus filhos. Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. Não somos tão intelectuais, não somos tão fortes, ao ponto de dizer: não, eu cuido do meu filho, eu ensino o meu filho e vai dar tudo certo. Eu preciso de Jesus para que tudo dê certo. Para Ele me ensinar a ser um pai responsável, para Ele me ensinar que eu sou mordomo e que eu vou prestar conta dessa mordomia a Ele, e para Ele me ensinar como eu tenho que ensinar meus filhos, e para que esse temor seja inculcado, seja colocado no coração do meu filho, para que a palavra dele seja inculcada na mente do meu filho, porque só isso é que pode transformar meu filho, seu filho, sua vida, a minha vida. Então temos um grande encorajamento ao ver a afeição de Jesus, ao receber as crianças, encorajamento a ver o convite de Jesus de levar as crianças para Ele. John Charles Ely diz que devemos aprender com essa passagem a grande atenção que as crianças devem receber da igreja de Cristo. Nenhuma igreja pode ser considerada saudável se não acolhe bem as crianças. Eu estava lembrando da nossa infância, meu irmão está aqui, no final eu vou apresentar, quem está conosco. Estava lembrando da nossa infância que uma vez meu avô com um amigo íntimo dele, né? E o amigo íntimo chega para ele e diz: ô Zuzinha, é melhor botar esses meninos para baixo do caminhão, porque esses meninos são muito pesados, né? E de vez em quando a gente lembra disso e a gente ri. Veja como às vezes as pessoas tratam com as crianças, ao ponto de achar que 2 crianças no caminhão ou uma criança não ia subir a ladeira, ia ser um peso a mais. Mas Jesus diz: tragam, deixai, fim a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Eu fico preocupado quando eu acho que tem algum pai achando que o filho está sendo um problema aqui na igreja. Eu fico preocupado, porque não está. Traga seu filho. Seu filho precisa vir para a igreja. Seu filho precisa estar conosco. Aqui, meus irmãos, é a casa do pão. A palavra de Deus é o pão. É ela que nos santifica, é ela que nos transforma, é ela que nos molda. E John Charles Ely, ele falando sobre isso, ele disse: nenhuma igreja pode ser considerada saudável
se não acolhe bem as crianças. Jesus, o Senhor da igreja, encontrou tempo para dedicar-se às crianças. Ele demonstrou que o cuidado com as crianças é um ministério de grande valor. Em terceiro lugar, o convite de Jesus para as crianças virem a Ele. Também observamos aqui que algumas crianças são trazidas, mas que outras podem até vir por si mesmas. Essas crianças não deveriam ser vistas como impossibilitadas, nem impedidas de vir a Cristo. Na religião judaica, meus amados, somente depois dos 13 anos de idade, uma criança poderia iniciar-se no estudo da lei. Mas aqui, com Jesus, revela que as crianças devem vir a Ele para receber o seu amor e a sua graça. Então, primeira missão, a gente vê esse encorajamento na afeição de Jesus, no convite de Jesus a trazer nossos filhos à casa do Senhor, para conhecer a palavra do Senhor, para conhecer o Senhor. Quando não fazemos isso, encontramos uma segunda missão desse texto, é uma reprovação, quando nosso comportamento não é esse. O versículo 14 de Marcos, capítulo 10, diz que Jesus, porém, vendo isto, vendo o quê? Quando os discípulos estavam impedindo daquelas crianças chegar a Jesus, Jesus, quando viu isto, indignou-se. E aqui a gente aprende também mais duas lições. Em primeiro lugar, a indignação de Jesus. Jesus se indignou quando viu que os discípulos afastaram as pessoas em vez de trazer essas pessoas a Ele. A palavra grega para indignar aqui é que sugere que Jesus teve uma forte emoção. Jesus, olhando aqui no texto, ele já havia ficado indignado com seus inimigos, mas aqui Jesus está indignado, essa única vez, com desgosto de seus discípulos, porque exatamente quando eles demonstram preconceito com as crianças. Jesus fica indignado, meus irmãos, quando a igreja fecha a porta em vez de abri-la. Jesus fica indignado quando identifica o pecado do preconceito na igreja. Jesus fica indignado quando seus discípulos se tornaram impedimentos em vez de bênção. Quando seus discípulos levantaram muros em vez de construir pontes. Em segundo lugar, meus irmãos, como as crianças podem ser impedidas de virem a Cristo? Primeira coisa, quando deixamos de ensiná-las a palavra de Deus. Quando deixamos de ensinar a palavra de Deus a nossas crianças, estamos impedindo dessas crianças virem a Cristo. Tem um exemplo na Bíblia que é Timóteo, aprendeu as sagradas letras que o tornaram sábio para a salvação desde a sua infância. Aprendeu com a sua mãe e com a sua avó. A Bíblia também diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Os pais devem ensinar os filhos de forma dinâmica e variada. Então, somos reprovados, recebemos uma reprovação do Senhor quando não ensinamos a palavra de Deus. Recebemos uma aprovação do Senhor quando deixamos de dar exemplo também às nossas crianças. Eu acho engraçado que há um ditado que diz: o pai chega para o filho ou a mãe e diz: faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né? Não é assim? Um ditado popular: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. O pai correndo dos seus pecados, a mãe correndo dos seus pecados, tentando se justificar, querendo consertar o filho e não quer também o conserto, querendo consertar o filho e não faz a mesma coisa, para que seu ensino tenha autoridade. Precisamos ser exemplo para nossos filhos, precisamos estar no caminho do Senhor.
Pelo contrário, escandalizar uma criança e servir de tropeço para ela é um pecado de consequências graves. O Senhor já disse, seria melhor pendurar uma pedra no pescoço e se afundar no mar. O que fazemos, irmãos, estamos sempre influenciando nossas crianças, seja para o bem ou para o mal. Então, quando deixamos de dar exemplo, impedimos as crianças de ir a Jesus. A frase deveria: faça o que eu digo e veja que é verdade, e veja que eu tenho autoridade de lhe dizer, porque quando você olha a minha vida, você vê que eu também faço. Quando julgamos também que as crianças não merecem a nossa maior atenção, também perdimos as crianças de a Cristo. Os discípulos julgaram que aquela não era causa tão importante a ponto de ocupar um lugar na agenda de Jesus. Eles, na intenção de poupar Jesus e administrar sua agenda, revelaram seu preconceito contra as crianças e sua escala de valores desprovida de discernimento espiritual. Eles estavam desprovidos de discernimento espiritual. Quando estamos desprovidos de discernimento espiritual, quando estamos sem visão diante da palavra de Deus, estamos impedindo também nossos filhos ir a Cristo. No versículo 14 temos uma revelação. O Senhor diz: porque dos tais é o reino de Deus. Dos tais é o reino de Deus. É preciso duas coisas aqui a gente entender. O que Jesus não quer dizer com essa expressão? O que é que ele não quer dizer com essa expressão? Primeiro, Jesus não quer dizer que as crianças são criaturas inocentes. O pecado original, desde Adão e Eva, atingiu toda a raça. Somos concebidos em pecado e nos desviamos desde a concepção. A inclinação do nosso coração é para o mal, diz a Escritura, e as crianças não são salvas por serem crianças inocentes. Elas também precisam nascer de novo e crer no Senhor Jesus. Um pastor chamado Adolf Poe, ele diz que no Novo Testamento as crianças não são anjinhos. Elas são briguentas, elas são imaturas, elas são fáceis de serem seduzidas, elas são imprudentes, elas são inconstantes e são dependentes. Então, Jesus não quer dizer que as crianças são criaturas inocentes. O que Jesus ainda não quer dizer? Jesus não quer dizer que as crianças estão salvas pelo simples fato de serem crianças. A salvação não tem a ver com a faixa etária. Nenhuma pessoa é salva por ser criança ou velha, mas por crer no Senhor Jesus. Quando uma criança morre antes da idade da razão, ela vai para o céu não por ser criança, mas porque o Espírito Santo aplica nela a obra da redenção. E nenhuma criança entra no céu pelos seus próprios méritos, mas é sempre pelos méritos de Cristo. Então Jesus não quer dizer que as crianças são criaturas inocentes, e nem Jesus quer dizer que elas estão salvas pelos simples fatos de ser criança. E o que é que ele quer dizer quando ele diz porque dos tais é o reino de Deus? Em primeiro lugar, o que é que ele quer dizer? É que as crianças vêm a Cristo com total confiança. Esse dia eu achei engraçado, uma criança, eu cheguei na escola, não tinha intimidade nenhuma com essa criança, e a criança correu e colocou os pés assim, estava sentado no degrau, ele correu, botou os pés assim, quase em cima da minha perna e disse: amarra aí o cadastro do meu sapato. Eu achei tão interessante, né? Tão interessante, meus irmãos, a confiança dessa criança. E por isso precisamos estar de olho nas nossas crianças. Eu poderia ser uma pessoa que ia lhe fazer mal, não ia fazer, mas eu poderia ser. Mas observe como essa criança chega. Ele chega com confiança. Hoje eu fui na casa do meu irmão Jefferson. Fui pegar lá os certificados que eu pedi para imprimir. E Joyce, quando me viu, eu acho que era a barba que estava um pouquinho grande. Não sei se o cabelo estava bem penteado. Acho que eu estava um pouco feio, não sei o que foi.
Mas quando me viu, ela agarrou-se com a mãe, a mão dela fazia assim, apertando a blusa da mãe, para mim não pegar nela. Veja como ela vai até a mãe. Ela vai com confiança. Jesus está nos ensinando, já que as crianças são modelos nesses exemplos, é de que a gente deve ir a Jesus com total confiança. O quanto erramos, meus irmãos, quanto a isso. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu já fiquei ansioso por alguma coisa, que depois eu fui pedir perdão ao Senhor. Nós não descansamos como deveríamos descansar na mão do Senhor. Nós não confiamos como deveríamos confiar no Senhor. Nós falhamos muitas vezes nisso. E elas creem e confiam. Elas se entregam e descansam. Devemos despojar-nos da nossa suposta capacidade, sofisticação e retornarmos para a simplicidade dos pequeninos, confiando em Jesus com uma fé simples e sincera. Jesus está dizendo que o reino de Deus não pertence aos que eles se chamam dignos. Ao contrário, é um presente aos que são tais como crianças, isto é, pequeninos e dependentes. Não porque merecem receber o reino de Deus, mas porque Deus deseja conceder-lhes. É um desejo de Deus, meus irmãos, que todos nós vá para o céu. É interessante quando a Bíblia diz que quando o Senhor fez o inferno, Ele fez para o diabo e os seus anjos. Ele não cita que fez para as pessoas. Ele fez para o inferno, Ele fez o inferno para o diabo e para os anjos. Mas a palavra do Senhor diz que se nós cremos em Jesus, estamos salvos. E se não cremos em Jesus, estamos condenados. Então quem não crê em Jesus será lançado no lugar que foi criado para o diabo e para os anjos. E os seus anjos. Mas é uma vontade de Deus que a gente não se perca, que a gente não pereça. Lucas 12:32 diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Deus se agrada em dizer que é do reino de Deus para os pequeninos, ou para aqueles que se arrependem, que creem no seu Filho. Os que reivindicam seus méritos não entrarão no reino de Deus, pois Deus dá o seu reino àqueles que dele nada podem reivindicar. Em segundo lugar, as crianças vivem na total dependência, além da confiança, dependência. Assim como as crianças descansam na provisão que os pais lhe oferecem, devemos também descansar na obra de Cristo, na providência do Pai e no poder do Espírito Santo. Assim como as crianças descansam na providência dos pais, e sabemos que isso é verdade, nós deveríamos também descansar na providência de Deus. Por fim, a gente vê uma atitude no versículo 16, Marcos 10:16. Marcos 10:16, o texto nos diz: então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Jesus não apenas acolhe as crianças e repreende os discípulos, mas faz três coisas importantes. Primeira, Ele toma a criança em seus braços. Com isso, Jesus revela seu carinho, aceitação, valorização, proteção e cuidado com as crianças. Estamos falando muito hoje em crianças, mas eu queria que você se colocasse também nesse lugar. Você que quer se colocar na dependência de Deus, você que quer confiar totalmente em Deus, pode ter certeza que não faltará provisão, não faltará carinho, aceitação, valorização, cuidado, não faltará nada disso que Ele está prometendo às crianças. Um salmo muito conhecido é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Aí as pessoas não meditam na palavra do Senhor, não estudam a palavra do Senhor. Aí de repente faltou o dinheiro. Poxa, Senhor, o Senhor disse nada me faltaria, faltou o dinheiro. De repente venha uma enfermidade. Poxa, Senhor, o Senhor disse que nada me faltaria e faltou saúde, veio a enfermidade. E outras coisas que passamos, né? Desgostos, angústias, aflições. Mas o Senhor não está falando nisso. Ele está dizendo que em meio às lutas, se Ele for o seu Senhor, se Ele for o seu pastor, em meio às lutas, Ele vai cuidar de provisão, Ele vai cuidar de proteção, Ele vai cuidar de estar com você. E isso basta, assim como ele disse Paulo. Paulo ora para Deus, para que Deus, Paulo, um grande homem de Deus na história do cristianismo, Paulo ora 3 vezes a Deus para que Deus tire o espinho da carne. Alguns vão dizer que esse espinho da carne era uma enfermidade, outros vão dizer que esse espinho na carne eram as perseguições. E o Senhor não tira o espinho na carne de Paulo. O Senhor diz: Paulo, a minha graça te basta. A gente chora muito quando vem as lutas, quando vem os medos, as angústias. Mas assim como o ouro precisa ser passado pelo fogo, o crente ele também passa pelo fogo da purificação de Cristo. Ele também passa por tribulações. E nunca vai ser para destruir o seu povo. Sempre vai ser para que o seu povo deixe de ser criança, para que seu povo deixe de ser imaturo, para que seu povo amadureça, para que seu povo não seja levado por todo o vento de doutrina. Que a Bíblia diz que nos últimos tempos, né, serão tempos difíceis, e acredito que estamos nos últimos tempos. Ele diz que aparecerão falsos profetas tentando enganar até aqueles que são do Senhor. Então, meus irmãos, Ele toma a criança em seus braços. Quero dizer a você nessa noite, não sei qual o seu problema, não sei qual a sua luta, não sei se você veio aqui só para assistir uma apresentação, não sei. Mas eu quero dizer a você que quando confiamos no Senhor, assim como uma criança confia, assim como uma criança depende, o Senhor nos coloca nos braços. Amém? Amém. O Senhor nos coloca nos braços. Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem um louvor que diz: o remédio para o seu problema você não encontra na farmácia. Desculpa, meu irmão Clóvis. Estamos aqui com um farmacêutico, membro da nossa igreja, e eu dizendo isso aqui. O remédio para o seu problema você não encontra na farmácia. O remédio para o seu problema, e seu problema é o pecado, você encontra em Jesus Cristo. Em segundo lugar, ele põe as mãos sobre as crianças. Os pais trouxeram as crianças para que Jesus as tocasse, diz o texto de Lucas. E Mateus diz que para que ele orasse por elas. Jesus, em vez de concordar com os discípulos, mandando essas crianças irem embora, os seus pais irem embora, chamou-as para junto de si e impôs sobre elas as mãos. Jesus invocou as bênçãos espirituais sobre aquelas crianças. Jesus toma a primeira criança em seus braços e coloca a sua mão na cabeça do infante. Então, com ternura, ele abençoa por meio de uma oração valiosa ao Pai, para que seu favor seja derramado sobre essas crianças. Ao terminar sua oração, ele devolve a criança para a pessoa que havia trazido, pega certamente uma outra criança e assim sucessivamente, até ver todas essas crianças serem abençoadas. É assim também conosco, irmãos. Ele põe as mãos sobre as crianças. A Bíblia diz que ele também está à direita do Pai, intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Em terceiro e último lugar, nessa atitude, a gente observa que ele as abençoa.
E o verbo aqui nos revela uma grande força de intensidade, evidenciando que sua bênção ela foi fervorosa. O verbo também está no tempo perfeito, demonstrando que Jesus continua abençoando as crianças. Jesus via as crianças como filhos da promessa, como herança de Deus, como alvos do seu amor e como exemplo para todos os que desejam entrar no seu reino. Eu quero concluir dizendo aos irmãos que Jesus indignou-se com a atitude preconceituosa dos discípulos. Então Jesus acolheu as crianças e disse que elas são modelos para os adultos. A receptividade das crianças está em contraste com a dureza dos líderes religiosos que tinham conhecimento, mas não tinham uma fé genuína. E o Senhor diz que só entra no reino quem se fizer como uma criança. As crianças são modelos em sua humildade, em sua humilde dependência de outros, receptividade e aceitação de sua condição. Nós entramos no reino de Deus pela fé, como crianças, inaptos para salvar-nos, totalmente dependentes da graça de Deus. Nós desfrutamos o reino de Deus pela fé, crendo que o Pai nos ama e irá atender nossas necessidades diárias. Quando uma criança é ferida, o que ela faz? Corre para os braços do pai ou da mãe. Esse é um exemplo para o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Deus espera que sejamos como crianças e não como infantes. Receber o reino de Deus como uma pequena criança significa aceitá-lo com simplicidade e confiança genuína, bem como humildade despretensiosa. O reino de Deus é o domínio de Deus no coração e na vida do ser humano com todas as bênçãos que resultam desse domínio. Entrar no reino de Deus, irmãos, entrar no reino é ser salvo. Entrar no reino é ter a vida eterna. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu ainda quero dizer aos irmãos que, observando em Marcos capítulo 10, o Senhor trata de casamento. Observe, o Senhor trata de casamento. Primeiramente o Senhor trata de casamento. Segundo, o Senhor trata com as crianças. Terceiro, no capítulo 10, o Senhor trata das propriedades. Em que ordem você tem colocado essas coisas? O Senhor coloca primeiro o casamento, porque pais felizes, o resultado é filhos felizes. Casamento abençoado, o resultado é filhos abençoados. Casamento abençoado, o resultado é sociedade abençoada. O resultado é igreja saudável. E o Senhor trata primeiro de casamento. Como está o seu casamento? Segundo, depois do casamento, o Senhor trata dos filhos. Interessante que as pessoas às vezes fazem algumas perguntas difíceis e dizem: olha, se sua esposa e seu filho estiverem morrendo, vamos para o marido. Se seu marido estivesse morrendo e seu filho estivesse morrendo afogado, você salvaria quem? E a esposa, né? Ela com os olhos brilhando, achando que está certa, ela diz: salvaria o filho e deixaria o pai morrer. Eu não lembro quem foi a pessoa, mas teve um teólogo que disse uma coisa interessante. Ele disse que salvaria a esposa, porque se salvasse o filho, ele e o filho iam sofrer com a falta da esposa. Mas se salvasse a esposa, ele poderia depois ter outros filhos com a esposa. Como está a ordem, irmãos, que temos colocado em nossa casa? Muitos casais estão esquecendo dos seus casamentos e Deus trata primeiro com o casamento. Casamento feliz, filhos felizes. Casamento abençoado, filhos abençoados. Depois o Senhor trata das crianças. E por fim o Senhor trata das propriedades.
Às vezes tem casais tratando primeiro das propriedades. Esquece casamento e esquece filhos. Fernando de Lopes disse que um casal, quando casou muito jovem, fizeram o seguinte: combinaram de trabalhar 15 anos. Vamos trabalhar durante 15 anos. Tudo que a gente arrecadar durante esses 15 anos, depois desses 15 anos a gente vai desfrutar. E disse que quando antes de terminar os 15 anos, um saía de 6 horas da manhã, chegava às 6 horas da noite. Quando chegava de 6 horas da noite, o outro já estava saindo de 6 horas da noite para chegar no outro dia de 6 horas da manhã. Diz que antes de completar os 15 anos, um olharam para o outro e disse: quem é você? Que eu não sei quem é você. Nenhuma fama, nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Nenhum dinheiro corrige alguns problemas que podem acontecer na falta de um casamento saudável, na falta da presença de um pai, na falta da presença de uma mãe. O Senhor diz: entrega teu caminho ao Senhor. Essa é a primeira coisa. Confia nele. O mais Ele faz. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, ouvindo, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Senhor, te pedimos que o Teu Santo Espírito, Ele tenha ensinado a nós nessa noite, possamos sair daqui cheios dos Teus ensinamentos, mas não sermos somente ouvintes, mas ser operosos praticantes, que a gente possa, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que o Senhor falou conosco, possamos colocar em prática. Toma nossos filhos em Tuas mãos, Senhor, que muitas vezes estão distantes dos nossos olhos. Às vezes, Senhor, estão até dentro de casa. Mas, Senhor, às vezes estamos na sala e eles no quarto. Às vezes estamos na cozinha e eles na sala. Às vezes, Senhor, estão até conosco, mas estão mexendo em celulares. Às vezes, Senhor, achamos que estamos sobre o controle, sobre o domínio, Senhor. E às vezes nos decepcionamos, ó Senhor. Nos ajuda, nos dá graça, nos dá sabedoria, porque sem Ti nada podemos fazer. Toma nossos filhos, toma nossos casamentos em Tuas mãos, sejamos fiéis, venhamos amar nossa esposa, assim como o Senhor coloca o Teu amor para com a Tua igreja, que o Senhor deu a própria vida por ela. Senhor, que a esposa venha amar o esposo, ajudar o esposo, Senhor, na responsabilidade de pai, e também, Senhor, no respeito, assim como a igreja também deve, Senhor, ter reverência ao Senhor. A igreja deve ser a noiva do Senhor. A esposa também, seja dele como dele, ele também seja dela, Senhor. Senhor, te colocamos nossos familiares. Senhor, te colocamos, ó Senhor, aqueles pais que, quem sabe, alguém aqui lembrou, que estão com falta de visão, ou nós mesmos que estamos com falta de visão. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. E o Teu nome seja louvado e glorificado. Nossos filhos, Senhor, sejam bênçãos do Senhor. Nossos filhos sejam vistos como herança do Senhor. E nosso cuidado com nossos filhos, Senhor, venhamos ter a consciência de que vamos prestar contas ao Senhor, de como trabalhamos com essa mordomia, Senhor. Nos ajuda, Senhor, ser conosco. Já te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.